Sejam mais uma vez bem-vindos ao Beyond the Cave. Hoje eu tive um sonho Foi o mais bonito que eu sonhei em toda a minha vida. Segura que eu Que ia com sacos. Garoto! Minha bateria. Dia maravilhoso. Vou te falar que muita gente tem pedido aqui a presença do nosso ilustre convidado. Puta merda, sucesso de público e de crítica, né, cara? Caraca, Mas antes de apresentá-lo com as devidas honras, nós temos alguma coisinha que a gente tem que fazer. Não é verdade, meu querido Caio? Sim, boa noite, camarão, boa noite, gente. Manda aí, o que a gente tem que fazer além do boa noite? @ Beyond the Cave PDC. Galera, todo mundo já sabe, chamem seus amigos, contem para a sua avó, ela vai gostar de ouvir a gente, pega lá o celular dela, digita lá @Beyond the Cave, no Instagram também tem, siga para a irmã mais nova, ajuda a gente. É importante. É isso aí. E além do @Beyond the Cave, PDC, maravilhosamente lembrado pelo Caio, temos o apoia.se/Beyond. BEYOND. O que ganha lá, camarada? A gente ganha várias coisas, são várias as vantagens. Você ganha uma camiseta lindíssima. Uma dessas belas belíssimas. camisetas. Exatamente, só por referência você ganha uma dessa. Não Faz tem na loja. Faz parte do grupo do especial. WhatsApp lá, que agora Faz tá parte do grupo, faz bombando. pergunta. Voltamos pro WhatsApp. Participa ao vivo, vê a gente ao vivo. Ao vivo, faz quem tá, pergunta. galera, quem tá ao vivo aí, obrigado por acompanhar. Então, Olha, não vamos, precisa, vamos perguntar, hein? não Hoje precisa- é lá, hein? hoje é o dia. Não precisa esperar até sair a edição do episódio, ainda tem a vantagem. Outra coisa que eu tenho que lembrar vocês é que no site viesbr.com tem as belíssimas peças, as camisetas do estoicismo, do platonismo que o Camara tá usando aí. Belíssimo A outra do modelo, hein? Beyond the Cave. Olha lá. Qualidade Aí. animal, chequem lá, tem o setor do Beyond, rapidinho, fácil de achar. E não podemos esquecer do nosso querido patrocinador, a Alux Investimentos. Como eu sempre falo aqui, eu sou cliente pessoal e posso dizer que me ajudaram muito, principalmente na educação financeira. Quanto tempo de experiência no mercado, Caião, você lembra? 15 anos, 15 né? Esse aninho. cara, 15 anos de experiência no mercado. E, aliás, mercado mudando, eleição chegando. Fica esperto. Vai se arma, brother. Vai se armando. Tá ali, né? tá ali. E qual que é a virtude que eles gostam? Ah, prudência. A bicho. prudência, meu amigo. Prudência, velho. É a mãe delas? Esse é bom estoico, bicho. É Tem, isso tem na aí. farmácia desse daí. Então, em busca da prudência e da diversificação, www.aluxinvestimentos.com, ronaldobella@aluxinvestimento.com é o e-mail e o telefone 11 987 830922. 11 987 830922. Valeu, Alux, por estar junto da gente. Meu querido amigo, vamos merda, hein, ao cara? que interessa. Esse é o famoso episódio. Tem os episódios, né, das minas gente fina, né? Exato. Tem sempre lá, né? E tem os episódios É Tudo Nosso, né? Então tem mais um aí que é tudo nosso. Esse é tudo nosso. Esse é tudo nosso. Então vou apresentar nosso querido doutor Fernando Martins de Oliveira. Médico oftalmologista formado pela FMABC. Ah, garoto, pela gloriosa. Especialista em cirurgia de catarata e refrativa, chefe do setor de catarata da FMABC de 2015 a 2021, aí 6 anos de experiência. Foi tenente do Exército. Hoje, além de médico e empresário, sócio fundador da Oftalmed Clínica de Olhos e da Vivar Especialidades Médicas. Além de ter passado um tempão, até hoje está na Associação de Ex-Alunos, ali na nossa querida Gloriosa. Meu querido Fernando Martins, boa noite, muito obrigado por estar aqui com a gente hoje. Valeu, meu velho. Muito obrigado. Cara, primeira vez que eu sento aqui, vocês não sabem, mas isso aqui é uma mesa de sinuca, bicho. Exatamente. Ninguém falou isso? Já falaram isso? Não. Isso aqui é uma mesa de sinuca. Mesa de Sensacional. sinuca. Os caras montaram na mesa de sinuca, foram espertos. Tem visão, né? Porra, obrigado pelo visão, convite. Sempre um prazer aqui encontrar velhos amigos, contemporâneos de faculdade, né? Os três, no caso. Caião, Camara, Magal. Obrigado aí, espero ter um papo legal aí com vocês. Ah, não tenho a menor dúvida. E a gente vai começar como a gente sempre começa, na verdade, pessoal. Qual a grande pergunta? Qual a grande pergunta? Que esquecer? Que Que esquecer? esquecer? A gente fala aí da filosofia e tudo, estoicismo, platonismo, de viver uma vida examinada. E a pergunta é, o que é uma vida boa, meu amigo? Para você, o que é uma vida boa?
Cara, eu acho que de todas as perguntas que vai me fazer, essa é a única que eu estava preparado, né? Porque eu sou né, ouvinte, cliente, telespectador. Isso aí. E isso é uma pergunta recorrente. Então eu fiquei pensando nela, né? E eu tenho umas 10 respostas, porque eu fui mudando, né? Pensei que ter uma vida boa é ter saúde, é estar perto da família, é ter amigos, é ter um bom trabalho, é ter dinheiro. Tem muita coisa, né? Mas eu acho que, putz, de tudo que eu pensei, o que mais me remete a uma vida boa é ter tempo. Porque o tempo é uma coisa que a gente não consegue recuperar, né? Eu não sei se vocês viram, a Adriana Galisteu falou num podcast, sei lá, 1, 2 semanas, do Ayrton Senna, né? Não sei se chegaram a ver. Não. Ela falou que o Senna morreu sem realizar 3 desejos da vida dele. Um deles foi correr pela Ferrari, o outro foi ter um filho e o outro foi ir para Disney. Cara, o Senna morreu sem ir para Disney e esse era um sonho dele. Velho. E ela mesma comenta, né, no episódio e tal, foi no Ticaracatica, né, o do Bola, tal, não sei o quê. E ela comenta lá que, pô, o cara era tricampeão mundial, pô, de Fórmula 1. A gente sabe que Fórmula 1 dá dinheiro, mesmo naquela época. Ele morreu em 94, se não me engano, né? Cara, ele morreu rico. Ele tinha tudo para ir para Disney, mesmo porque ir para Disney também não precisa ser muito rico, né? E ele morreu sem ir. E ela comenta isso, que ele sempre, quando ela falava, mas Ayrton, vamos para Disney, não é o que você quer? Né? Vamos realizar o seu sonho. E ele falava, não, mas eu preciso ver o motor, eu preciso ver isso, eu preciso ver aquilo. Sempre tinha alguma coisa do trabalho no meio do caminho que impedia ele de realizar um sonho que, na esfera dele, era, teoricamente, um sonho simples de ser realizado, né? Então, eu acho que você ter tempo para ter saúde, ter tempo para estar do lado da sua família, ter tempo para estar do lado dos seus amigos e conseguir ganhar o seu dinheiro em um curto espaço de tempo, traz toda essa vida boa. Então eu acho que o tempo está ligado a tudo. E tem uma frase, né, um ditado popular que diz, como que é mesmo? Correr atrás do tempo perdido, né? Você não corre atrás do tempo perdido, meu amigo. O tempo que passou, passou. Você pode até otimizar o seu tempo futuro, aproveitar melhor o seu tempo futuro, mas o tempo que você perdeu, você perdeu. Então, não, genial, excelente. Não vai, pode. Então eu acredito que ter uma vida boa é ter uma vida que você consiga gastar o seu tempo com aquilo que você quer. Me chamou a atenção, cara, que é muito legal essa questão de administração do tempo. Eu acho que isso é uma coisa super nova e recente, né? As pessoas não... até acho que a nossa geração, né, não se tinha muito essa ideia. Isso é uma coisa que hoje, puxa, todo mundo, de alguma maneira, pensa de maneira parecida. Ou seja, vamos usar a profissão, qualquer que ela seja, né, para você ter uma tranquilidade em termos de coisas boas, né, que estão te trazendo ali, que são relacionadas àquela profissão ou àquela atividade que você está fazendo, mas, por outro lado, você ter a liberdade de fazer o que você quer com o seu tempo, né, porque não adianta, né, você trabalhar a vida inteira ou exercer uma atividade de forma obstinada, sei lá, tal qual o Ayrton Senna, né, extremamente técnica e reconhecidamente talentosa, se isso não tem o outro lado, o outro prato da balança, né? Acho que é um pouco disso que você está falando, né? De tentar equalizar as coisas para você poder ter outras formas de atividade, outras formas que não só a profissional, né? Não, perfeito. Tipo, o que veio na minha cabeça quando ele falou do Senna é o seguinte: o Senna, ele estava sempre tentando bater o tempo. A meta dele era bater o tempo. E no final foi o tempo que acabou batendo ele. Ele foi tão deep naquele negócio que ele vivia para aquilo, que ele teve, para ele conseguir bater o tempo e ser o cara que encantou milhões e fez o que fez,
Ele teve que jogar tudo para aquilo ali e todo o resto que tinha em volta ele acabou não conseguindo desfrutar da melhor maneira, ou então, né, porque não ter ido pra Disney, por exemplo, não sabia disso. Pra mim foi mal, eu falei, pô, porque ele se focou tanto naquilo, esqueceu todo o resto que tem ali, e aí vem o imponderável, que eu acho que é uma coisa meio estoica até, né, que são coisas que não estão no nosso controle, e que podem acontecer com a gente a qualquer momento. E amputação de possibilidades, né? Porque se você não tem tempo livre, você não pode, por exemplo, se dedicar, sei lá, a tocar piano. Você não pode se dedicar a sei lá, fazer escultura ou fazer outras coisas que podem te dar outras formas diferentes, né, até de ciclo social e de outras coisas que vão te abrir uma série de oportunidades que você não está ocupado ali fazendo a tua atividade rotineira, né? Então, eu acho que isso a vida boa como ter tempo disponível para você fazer o que você quer passa por um conceito que a gente gosta bastante aqui, que é de liberdade, né? É de liberdade do seu tempo, né? Então... Acho que tem um paradoxo interessante aí, porque concordando com tudo que vocês falaram, o Ayrton Senna só não tinha tempo porque ele era o Ayrton Senna. Tem um paradoxo interessante aí. Acaso ele não fosse esse Ayrton Senna, ele teria tempo pra caralho. Teria ido 3 vezes pra Disney. Se ele fosse o Ayrton Senna classe média, se fosse pegasse Stock Car, ele não seria Fórmula 1. Se ele fosse Barrichello, é isso que você quer falar. Menos. Você quer falar que se ele campeão fosse da Stock Barrichello. Car. Ele é o campeão da Stock Car. Tranquilo. Ele teria ido pra Disney 3 vezes. Lembrando que $94, 1 para 1, hein? Muito bem lembrado. Qualquer um era um guerreiro naquela época. Mas o ponto era, ele teria sido esse cara e teria ido 3 vezes para Disney, mas ele não seria Ayrton Senna. E tem um paradoxo interessante aí. Eu vi recentemente o filme, não sei se vocês viram o filme Elvis, que saiu aí. Saiu agora. Eu sou fanático pelo Elvis, meu pai é fanático pelo Elvis, meu pai me ensinou isso. E eu fui ver o filme com ele, bom, enfim. Meu pai falou uma coisa depois do final do filme que ele já tinha falado para mim as outras vezes, falou assim, filho, às vezes eu fico com receio quando o cara tem esse brilho todo e o cara é o senhor do universo. E aquilo cria uma distorção tamanha que aí a vida do cara pode ficar distorcida e de repente ver um negócio horroroso na vida dele, no sentido de que uma coisa muito abjeta atinge ele, né? É tipo o voo de Ícaro. Híbris, né? Tem até a ideia da híbris. Rubris ou híbris, exatamente. Não acho que foi... Eu entendi muito bem o que você quis dizer. Não estamos falando que foi o pecado do Ayrton Senna isso, exato, não é isso. Porém, existe mesmo aquele que está lá, ele botou a cabeça muito para fora, mas ele só botou a cabeça para fora porque ele é Ayrton Senna, né? Senão ele não... Então, enfim, aí ele trocou uma coisa pela outra. Já que a gente está indo pro lado da virtude aí, deixa eu te perguntar, cara, qual que foi o que te direcionou, qual que foi, o que te chamou a atenção para você escolher primeiro ser médico e depois cursar a oftalmologia aí para esse lado? Qual que foi, o que te chamava a atenção? Cara, meu pai é médico, né? E quando eu estava no colégio, eu acompanhava ele. Eu acho que eu estava no primeiro colegial, eu fui assistir uma cirurgia, né? Ele é vascular e, passei mal. Foda, a pressão caiu. Obrigado. Pressão caiu, eu falei, caralho, é isso que eu quero, né? Esse que é o B.O., vou por aí. Que isso, bateu, né? No colégio eu tinha testes vocacionais e tal, e gabaritei, né? Todos os testes vocacionais ia para medicina, acho que nunca tive dúvida. A parte do oftalmo... Que idade você tinha aí quando você falou assim, não, vou ser médico? Que você tipo era... 16, 17, Aí eu saí do colégio, entrei na faculdade, e com relação ao oftalmo, eu tenho esse apelido de zóio, né? Que você não citou, né? Tô até chateado. Tô brincando. Não, daqui a pouco a gente fala. E eu tenho esse apelido desde o colégio, né? Eu tinha um monte de terçol, um monte de... Acho que eu tive uns 200... Mas isso não é bullying, cara? Porra. É bullying. Primeiro eu era o topodídeo, né? Quando eu era criança, minha orelha era maior do que... E aí eu era o topodídio. Aí depois eu virei o zóio, né? Porque eu tinha um monte de terçol, 12 em cima, 15 embaixo. E aí eu falei, não dá, né? Mas, brincadeiras à parte, o meu avô, né, já falecido, ele era cego, né? E, cara, isso sempre foi uma coisa que me deixou muito triste, né? E eu acho que isso, querendo ou não, de certa forma me motivou, né? Não sei, talvez. Acho que sim.
Mas eu tinha outras possibilidades. Eu gostava de ortopedia, eu gostava de vascular, eu gostava de gineco. E fui da liga, né? Acho que de todas elas que eu falei. Gineco não, mas das outras eu fui. Da oftalmo também, sempre participei das projeto Catarata, essas coisas e tal. E no final decidi, acho que no 4º ano, decidi por oftalmo. E fiz jus ao nome, né? É marketing, tudo é uma questão de marketing, gente. Se eu fosse o Fernando Pinto, eu tinha ido para outra área. Não é por isso que eu sou urologista. É mesmo? Isso aí, tá vendo? Nem pensei nisso. Cara, e aí, beleza. Aí você foi lá, finalizou o oftalmo. Peraí. Antes de terminar o oftalmo, me fala aí, cara, porque a gente tá falando de virtude. Tá falando de virtude. O que são esses troféus aqui, cara? Conta aí pra nós. Aquele lá não é meu, não. Não, esse aqui é pra te representar, que eu não sabia se ia trazer. Entendi. Bom, os dois são meus, então. Vacilou, peguei. Conta aí pra nós, então, o que significa esse troféu? Porque isso faz parte muito do DNA da Faculdade de Medicina do ABC, né? Isso, esse engajamento e essas coisas, esse engajamento, primeiro, ser reconhecido, essa vontade de fazer as coisas, de estar junto, isso é premiado, né? Então, isso já tem alguma história aí. Então, conta pra gente sobre o Oscar do esporte da FMABC aí. Cara, isso é uma coisa que... E a sensação, né? E a sensação também, porque, né? Isso é uma coisa que me enche de orgulho, né? Eu nunca fui um cara muito bom, assim, tecnicamente, né? Eu não jogo bola pra caralho, eu não tenho aquela habilidade que o Magal tem jogando basquete, por exemplo. Só uma coisa, só pra gente continuar, só explica o que é o troféu Urso antes, pra quem não conhece, pra saber o que tá rolando aí. Esse é o troféu Ursão, né? Ursão, o troféu Ursão, teoricamente, quando a gente entrou, né, nas gerações passadas... Priscas eras. Ele era dado, teoricamente, ao melhor atleta da faculdade. Não tem essa pretensão de dizer que eu era o melhor atleta da faculdade, primeiro porque esse troféu ele era dado para os mais velhos, pro 6º ano, eventualmente para o 5º anista. E acho que no meu ano teve muito da questão da participação também, né? Eu era um bom atleta, né, sem falsa modéstia, não vou falar que eu era ruim, porque eu era bom, mas assim, eu também não era... um cara que ganhava um monte de medalha todas as provas que eu participava. Mas além de eu ser um atleta, eu participava da faculdade. Eu estava lá todo dia, todo ensaio. Eu era uma pessoa ativa ali, né? Eu acho que isso talvez tenha sido o diferencial para eu ganhar dos meus colegas de turma. No seu ano, quando você se formou. Exato, porque tinha ótimos atletas na minha turma também. A gente pode citar vários aqui, né? E eventualmente até pudesse ter alguém melhor do que eu tecnicamente. Mas talvez que tenha feito menos diferença no todo, né, da faculdade. Então, acho que esse foi o diferencial. Aí eu ganhei o troféu. Por exemplo, eu vou citar a Marina. A Marina Cordeiro, ela foi a troféu Ursão. Tinha um para o feminino e um para o masculino. Ela foi a troféu Ursão em 2006. E ela ganhou, cara, impressionante. Ela era até esses dias, aí, esses anos passados, a maior atleta da história da medicina ABC. Ela ganhou de 20, acho que foram 23 ou 24 medalhas, dessas, de intermédio, eu digo, dessas 21 de ouro. Alguma coisa assim. Bizarro, né? Bizarro. Agora ela foi ultrapassada aí, né? Há uns 3, 4 anos, por uma menina do atletismo. Enfim, eu não cheguei nem aos pés dela. Mas no masculino tinha essa questão estava tudo meio empatado e tinha essa questão da representatividade dentro da faculdade, então acho que foi isso que fez eu ganhar. E esse é um troféu que fica lá quem visita a minha casa vai ver. Tá quando você olha para isso, o que isso representa para você? O que você acha que você trouxe, que as pessoas reconhecem? A gente sempre brinca aqui, né? Que tipo, as virtudes... brinca não, né? A gente comenta isso, né? Que as virtudes são coisas que você reconhece em outras pessoas. Você não pode falar, né? Eu sou um cara corajoso. Não tem muito sentido, né? Olhando isso aí, o que você acha que... cara, isso aí eu gostava de fazer e todo mundo gostava que eu fizesse isso, sabe? Tipo, Caião, você sabe que eu mostrei pro Magal agora. Depois que eu me casei, eu mudei de casa, lógico, né? E várias coisas ficaram na minha casa, né? E se perderam. E aí o meu pai encontrou ele, na verdade, separou um monte de livro e papel para eu falar, separa aí o que você quer jogar fora, o que você quer guardar, tal e tudo. E eu trouxe aí, ele separou 2 cadernos, um do handball e um do atletismo.
de 2006, quando eu me formei, que eu nem lembrava que eu tinha. Nem lembrava. E aí eu vi e eu li. E, cara, eu me emocionei. Porque é um negócio... então, você me fala das virtudes. Qual que é a minha virtude? É a determinação, eu acho. Você planejava esse caderno ou era tipo um diário? Não. É um caderno que me deram de presente. Os caras fizeram no sexto ano. Então, todos os atletas do time de handebol masculino e do time de atletismo masculino e feminino, que a gente treinava junto, eles fizeram, né, um caderno e me deram de presente. Acredito que antes da intermédia, pelo que eu li. E para agradecer, aquela mensagem. Aquelas coisas que, cara, continuem fazendo isso. Continuem. Porque parece que é uma bobagem, parece que é uma coisinha meio clichê. Porra, cara, eu me formei em 2006, nós estamos em 2022. Fazia todos esses anos que eu não via esse caderno, que eu nem lembrava que ele existia. De repente eu vi e eu juro, eu chorei quando eu li, cara. É uma coisa... são mensagens de pessoas que eu nem tenho mais contato e falando coisas, muito legais. E o que mais aparece é a palavra garra, determinação. Então, acho que é isso. Eu não era um grande atleta, eu entrei, eu jogava bola, eu eventualmente jogava vôlei na escola, não era um atleta de clube, não lutei judô no Hebraica, não joguei vôlei no Pinheiros. Daí eu joguei meio que tudo ali na Calomédia, aquele negócio todo. Cara, e aí eu percebi que eu era rápido, me colocaram no atletismo, corri. Depois eu fui jogar handball, corri e fiz a minha história, sabe? E eu acho que a determinação foi o grande fator ali. Grande fator. Genial. Cara, já que a gente foi pro lado da média ABC, que a gente talvez não fosse começar por aí, mas já que a gente acabou indo e estamos falando disso... indo e fundo, o que você falou é muito a história de quem tem que passar pela dor, né, cara? Porque esses recados são tão importantes, porque foram pessoas que viveram a dor junto e passaram para ela para depois ter esse tipo de reconhecimento, né? Que é uma coisa que o esporte ensina diariamente e ensinou todos nós na faculdade de uma forma sensacional. A gente tem 1 milhão de histórias do basquetebol, e você do atletismo, do futebol, no caso, você do atletismo, que é um esporte individual, na verdade, né? E existe uma diferença de você criar uma filosofia num esporte coletivo e num esporte individual. E já que a gente foi para esse lado, eu queria te perguntar, como que você vê isso? Não é mais difícil no atletismo ali? Você tiveram uma dificuldade? Você que era meio que um capitão, e foi muito por isso também que você recebeu e brilhantemente, de forma muito justa, essa homenagem, esse troféu. Não tinha uma dificuldade? Como que você conseguia formar um grupo? Para mim é muito fácil de entender isso no basquete, mas no atletismo é uma coisa que talvez seja mais diferente, porque você tem que conseguir equilibrar esses desejos individuais de várias pessoas ali, vai. Cara, era difícil. E o atletismo, apesar de ser um esporte individual, ele tem uma equipe, né? E a gente não tinha. A gente não tinha. Quando eu entrei, tinha 2, 3 caras no atletismo, e quando eu saí, tinha 6, 7. A gente meio que criou esse conceito de equipe, sim, né? Sim. E, cara, eu tinha que apelar um pouco pra violência, na verdade. ou vai, né? Como assim? Eu chamava pra porrada. Vai, negão. Vai, brother, vamos. Motivação de alto impacto. Motivação de alto impacto. Tem um amigo nosso, o J. Joe, vocês conhecem ele. Opa. Ele entrou na faculdade, ele tem, sei lá, se eu tenho 1,80, ele deve ter quase 1,90. Ele é forte, ele tem uma tatuagem de dragão no braço e ele era faixa preta de taekwondo, acho que campeão brasileiro da categoria. E ele correu mais ou menos, mas ele era grande, né, velho? Dá pra acelerar. Eu cheguei pra ele e falei, ó, meu amigão, se vira. Você vai treinar. Se você não treinar, você vai ter uma briga pessoal comigo e eu vou arrebentar a sua cara. É claro que eu não ia. Não, mas sim, uma figura representativa. Ele lembra disso, ele escreveu isso. Apesar de você querer quebrar minha cara. A briga pessoal deu certo. Então a gente tinha que pegar de algum jeito, né? E eu tinha esse jeito talvez um pouco truculento. Eu sou um pouco motivador. Era motivador você. Mas eu nunca cheguei às vias de fato, né? Nem com o truculento e nem com calcinha. Sim. Agora, assim, quando é que você percebeu que fazer mais da mesma coisa, que você era bom pra caralho? Então, assim,
saindo agora, voltando a tua, um pouco da tua história e tudo mais, né? Quando é que você, tipo, acho, porra, eu sou determinado, então, pô, vou passar na especialidade que eu quero. Aí eu vou ser um bom profissional. Aí eu vou ser o melhor profissional ali porque eu quero liderar um time. Agora eu quero não só na faculdade, mas eu quero fazer outras coisas. Eu entendo que essa determinação ela sempre teve presente, mas você falou agora de tempo livre. Para você ter tempo livre, você tem que ter várias outras habilidades que você tem que eficácia, né? Então, como é que foi isso aí? Conta para mim um pouco dessa liberdade que você almejava e que você está saindo da faculdade, estamos nesse momento, né? Você está saindo da faculdade, você é uma pessoa que conhece os seus talentos, é reconhecido por esses talentos, mas quando você percebe que não adianta ficar cavando no mesmo lugar, né? Porque senão você vai ficar preso pro resto da vida dentro da caverna, né? Então, como é que foi esse estalo? Como é que você falou, pô, preciso fazer coisas diferentes? O Giga sentou aqui, nosso brother, né? Que ele teve aquele estalo, porra, não, eu gosto eu tô fazendo ombro, mas eu gosto de surfar, então eu vou juntar essas duas coisas e gerar um business, por exemplo. Foi um dos episódios que a gente teve aqui. Quem não viu, veja, por favor. Você teve isso ou foi uma coisa meio que você foi desenvolvendo na medida que rolava? Cara, eu acho que foi meio que rolava. Eu não, em nenhum momento eu pensei em ser o melhor no que eu faço, e eu nem acho que eu sou o melhor. Não, na verdade, eu não sou o melhor, sem falsa modéstia. Tem gente melhor que eu, mas eu acho que foi uma coisa que foi rolando. A determinação que você tem no esporte é a mesma determinação que você tem na hora que você quer emagrecer e fazer uma dieta. É a mesma determinação que você tem na hora que você quer desenvolver o seu trabalho, é a mesma determinação que você tem na hora que você precisa estudar para passar numa prova de título. Isso vem do ser humano, né? Não é numa área. Ninguém é determinado só no esporte. Quem é determinado no esporte é determinado na vida, na minha opinião. E eu acho que foi isso. Eu fui seguindo a minha vida e ela foi me apresentando oportunidades e eu fui aproveitando aquelas que eu achava que eu deveria aproveitar. No que eu sou diferenciado? Eu acho que na qualidade do meu atendimento, na qualidade da minha cirurgia, na qualidade do que eu faço. E do mesmo jeito que eu era diferenciado na qualidade do meu treino, na qualidade da minha dedicação no esporte. Eu acho que tudo está meio ligado, sabe? Sim. E tornar isso um business? Como é que, no sentido de, pô, eu entendo que existem algumas especialidades na medicina que isso é uma decorrência natural, né? De você, né, umas são mais fáceis, outras são mais difíceis, né? Mas no sentido assim, fala, cara, é tipo o português da padaria, entendeu? O meu pãozinho é bom, você está me dizendo, certo? Eu faço meu pãozinho legal, tal, não sei o quê. E eu cacetinho, né? Eu poderia. Meu cacetinho é bom. Eu poderia passar o dia inteiro no meu cacetinho, o resto da minha vida com o cacetinho, né? Como é que agora eu faço para ter um monte de coisas que o cacetinho vai continuar sendo bom? Mas isso só fazer isso, acho que não é o suficiente. Até para você poder ter o tempo que você falou, que é tão importante de você fazer as coisas que você quer lá no começo, muito provavelmente você teve que, entre aspas, sair de uma caverna que você estava só ali fazendo aquela coisa médica, atendendo, né? E provavelmente foi assim que talvez você tenha criado a oftalmédia junto com seus sócios, um jeito de você teoricamente sair da caverna. E como é que foi essa construção? Acho que é meio que isso aqui. Eu acho que o tempo que eu tenho hoje foi o tempo que eu gastei ontem, porque hoje eu tenho tempo. Hoje é segunda-feira, né? Hoje eu não trabalhei, mas há 10 anos atrás eu dava plantão de sábado e domingo. Então eu construí um patrimônio que hoje me dá a liberdade, um patrimônio e um serviço que hoje me dá a liberdade de ficar um pouco mais com a minha família. Então, eu acho que eu soube aproveitar aquele momento que eu precisava trabalhar, que eu ainda não tinha não tinha filha, não tinha nada, eu tinha que, né, era o momento certo para eu trabalhar. Eu trabalhei para caramba, construí um certo patrimônio, construí uma empresa, construí uma outra empresa. E hoje eu consigo me dar o Como é que são essas empresas que você construiu? Qual esse jeito que você
mudou, falou assim, não, vou fazer essas empresas porque aí eu vou conseguir não ter que estar atendendo lá propriamente dito, digamos assim. E só para explicar, né? Porque a gente tem também, né, pessoas que não são médicas e às vezes não entendem isso, né? A gente na faculdade a gente não tem qualquer noção. Eu não sei se tem hoje, né? Acho que até tem. O pessoal do oftalmo está envolvido com isso, mas essa questão de administração, de consultórios, cara, então a gente não tem. Você tem que construir uma coisa. Educação financeira. Educação financeira. Você tem que, né? Entrar no mercado de uma coisa que você não... para os nossos amigos da Alux. Alux aí, ó. Pessoal, muito você não obrigado. tem como é que você faz isso, né, cara? Então, assim, cada um que senta aqui e que tem uma história de empreendedorismo tem uma história muito maluca, né, de como que ele fez para se virar com essa porra. Porque você não tem um treinamento para isso daí, né? É engraçado isso, né? A gente estava conversando lá fora. Para ser médico, eu passei no vestibular e eu estudei 6 anos, né? Aí, para me tornar cirurgião, eu fiz mais 5 anos, né? 3 de oftalmologia, mais 2 de cirurgia. São 11 anos para fazer o que eu faço como médico cirurgião. E para ser empresário, eu estudei um total de 0 anos. Né? Eu não fiz MBA, eu não fiz curso, eu não fiz faculdade de administração, não fiz nada. Então, foram coisas que eu resolvi criar com a cara e a coragem ali. Algumas deram certo, outras deram errado, né? Sim. Enfim. E isso é um problema, porque é algo que falta. A gente gasta bastante tempo da faculdade aprendendo sobre disciplinas que a gente acaba não usando depois. Sim. E a gente deixa de ter essa questão de educação financeira, de gestão de consultório, de gestão hospitalar, que muitas vezes a gente vai precisar depois, né? Cara, Então... não, vai você. Não, velho, Não, foi eu. Não, pode nós você. junto, Não, então. vai. Vamos todo mundo. Vai primeiro você, depois vou eu. Papararapá. Não, sabe por quê? Ele falando isso é o seguinte, na faculdade você não tem. Mas, cara, você é membro da Associação de Ex-Alunos há 15 anos, aí, desde que você se formou, basicamente. E talvez esse tipo de educação continuada seja uma coisa que possa ser oferecida. Sem dúvida. Não necessariamente na graduação. Para até não ter rolo, né? Porque resolve aí, aprende o que você precisa aí e agora passou o bojador, né? Agora... Vamos lá, não rola porque... Mesmo porque as pessoas que vão ensinar o hard skill não vão ser as mesmas que vão ensinar o soft skill. Perfeito. Elas não foram treinadas para isso, elas sequer sabem reconhecer onde está esse soft skill, né? Exatamente. Então, como já ir na associação há um tempo, a gente está misturando todos os assuntos, mas por que esse tipo de projeto não vai para frente, não vigora? Por que a gente não tem uma associação que a gente tem 5 mil médicos formados aí? Eu acredito que seja um mercado relevante, pessoas que têm uma carreira do ponto de comparativamente com o resto do Brasil muito boa. E é um mercado que pode ser explorado, né? E pode ser explorado não só do ponto de vista financeiro, mas educacional, você trazendo coisas boas para os outros. Por que você acha que esse tipo de coisa não vai, velho? Cara, você sabe que isso é uma coisa que a gente sempre conversa, né? Então, Sempre conversa. Tá, vamos falar para todo mundo! Vai ter a Masterclass do Zóio. Como é que vai ser isso? Boa, bicho. A gente... A associação ela é formada por pessoas de diferentes gerações, né? Tem os caras mais velhos, tem os caras mais novos como eu, né? E a gente sempre surge esse assunto de vamos fazer um curso de educação financeira, vamos fazer um curso de gestão, vamos fazer um curso disso, um curso daquilo. E não há uma reprovação de nenhuma das partes, de nenhuma das gerações. Todo mundo aprova isso. Todo vamos mundo fazer. reconhece como importante. Claro. Mas não sai do papel, é engraçado, né? Talvez falte aí uma... Eu gostei da ideia de vamos fazer. Eu sou entusiasta do hey ho, let's go. Mas a pergunta é quem, não é vamos. Exato. A pergunta é quem. A gente tem quem faça isso, quem encampe isso. Temos. Mas não saiu ainda. Uma coisa que a gente já fez uma outra coisa no Comum ABC, teve lá a nossa sala, tal, mas nada que realmente tivesse aquela representatividade que a gente gostaria, né?
Não sei se você quer deixar a SEX um papo para depois, ou se a gente pode entrar nesse... Não, mas é que assim, né? Isso é comum a Mas todos os médicos, cara. Porra, você pega os porcos aqui, velho. Então, eu não quero... Veja bem, isso não é de homem, gente. É. Não é em relação só... É porque a gente fala da medicina ABC da SEX, porque nós todos passamos por ali, estamos lá. Sim. Mas esse é um modelo... que é americano, que é feito ao redor do mundo e que não é implantado aqui. Então, isso não é uma crítica a nenhuma pessoa específica ou não. É só um modelo que talvez, né, possa entrar de alguma forma. Na verdade, a gente não... Sim. Por que grandes faculdades de medicina, né, que é o curso mais concorrido até hoje, né? Então, é a coisa que, né, é muito importante do ponto de vista tanto social quanto de quem exerce a profissão, a arte, né? Por que essas pessoas elas entendem a relevância e de alguma maneira a importância delas enquanto agentes sociais, no melhor sentido da palavra, né? Porque isso é muito louco no Brasil, né? Você não tem essas associações presentes no sentido de fomentar como você tem em outros países. Você tem isso no Canadá, você tem isso nos Estados Unidos, né? Então, assim, não é pela falta de reconhecimento e nem do conhecimento, mas é estranho, né? É estranho, porque pelo menos essa geração, né? Que a gente conviveu e convive, esses médicos, inclusive mais velhos, mais novos que nós, todos eles têm uma coisa muito em comum, né? Que a intermédia existe por conta disso. Estamos em tempos de intermédia, né? Mas, assim, porque todo mundo valoriza e se sente muito orgulho do lugar que ele está, independente de qual né? Independente de qual faculdade e tal. E isso sempre me chamou muita atenção, né? Por que isso não gera outros frutos para a própria instituição? Porque você tem milhões de pessoas notórias, né, que estão fazendo as suas atividades, né, nível Ayrton Senna por aí, né? E isso foi uma questão que sempre incomodou todos nós, né, que gostamos disso. Fala, pô, por que isso não acontece? Por que lá é diferente daqui? O que tem de diferente, né? Alguma hit aí? Eu acho que é o seguinte, porque não tem pertencimento, se eu puder falar. Eu acho que as pessoas aqui acabam, depois que elas saem da faculdade, elas não acabam vendo o benefício prático de continuar ali. Elas não continuam fazendo parte Vou te falar o pior. Da faculdade. Eu te entendi e coloca num problema grande, que é os alunos de Yale, os ex-alunos de Yale, eles dão uma grana fenomenal. Fenomenal. Parece que Harvard é coisa de $1 bilhão. Eu fiquei sabendo por ano. Tem um cara do MIT, acho que foi MIT, enfim. O cara saiu do MIT e o cara criou aqueles fornos de convecção que é tipo do Subway. O cara coloca o negócio e tal. E o cara fez um forno, eu lembro dessa história, forno de convecção. E o cara mandou, depois que ele vendeu a patente dele, ele mandou 2 milhões de volta para o negócio. Por causa do forno. E aquilo vai virando o endowment, vira uma grana violenta que gera dividendos, e aqueles dividendos podem ser investidos em vários lugares. Então, e qual que é o retorno de quem investe? E aí essa é a pergunta. O que eles têm? Qual que é o produto que a SEX vende? Esse é o ponto. Sei lá. A SEX, ela retorna o quê pro associado? Né? Cara, Quando você pede uma anuidade para um ex-aluno, quando você pede dinheiro para alguém, quando você vai doar alguma coisa para alguém, você doa, né? Quando você adota um cachorro, você quer dar saúde, dar uma casa para esse cachorro. Quando você doa dinheiro para uma instituição, você quer ver aquilo que aquela instituição faz, você quer ver aquilo sendo feito. Sim, sim. Quando você dá dinheiro para uma associação de ex-alunos, você espera o que em troca? Né? Qual produto que a associação dos alunos vai entregar? E é isso que eu acho que eventualmente falta. Porque a gente entrega muitas coisas boas na parte social. Né? A Associação dos Alunos, a SEX do ABC, ela entrega muita festa, tal, o convívio entre os ex-alunos. Mas e o que mais? Né? É isso que eu acho que falta pra gente. Eu acho que a questão é essa. Uma coisa é você fazer uma doação, você pode até fazer, mas essa é uma coisa pontual.
né? Você vai pedir, você vai achar, não, vou fazer doação aqui, uma coisa... O que muda é essa questão de você ter essa sensação do pertencimento àquilo. Você só vai ter um cara que vai... É tipo cuidar de uma praça, né? É tipo cuidar de uma praça. É assim, por exemplo, é legal. É tipo trocar o piso da quadra. Sim, sim, é isso aí. Você pode trocar o piso da quadra com a doação. Isso é um jeito. Sim. Só que o cara vai doar lá, ele fala, não, troquei o piso da quadra, pontual. beleza. A pontual acabou. É isso. Agora, se você tem... você tem lá um complexo. Você pode separar uma vez a cada 15 dias. Um horário específico para os caras do handball treinar. Você traz os caras para lá. Na hora que o cara tá lá praticando esporte, fazendo parte daquilo, você tem a churrasqueira que o cara pode usar, ele tem o direito porque ele faz parte daquilo. Ele tem uma associação que tem coisas que tem para oferecer. Ele pode fazer um curso de educação financeira, de gestão, mesmo que seja uma coisa mais breve em saúde, que pode ajudar ele. Então, se você não criar esse entorno que vai fazer com que tenha um pertencimento, vai ser simplesmente doação pontual. Ou do tipo assim, por exemplo, para fugir um pouco dessa questão de infraestrutura, né? A associação tem... Pesquisa. Tem parceiros, tem hospitais que precisam, por exemplo, de, sei lá, hoje já nem tem isso, mas, sei lá, digitador de alguma coisa, né? Muitos dos hospitais não têm prontuário eletrônico, né? Então, você tem algumas posições ali que o aluno de baixa renda, por exemplo, ele pode trabalhar no hospital conveniado da faculdade e ter uma grana para poder ajudar, né, a custear de qualquer maneira. Então, isso é uma forma que muitas universidades fazem isso, que é ajudar a custear. Outra coisa que você falou, né, que é a questão da pesquisa, né? Então, você trazer professores de fora, você ter programas de alunos de fora, né, talvez isso contribua para você consolidar o jeito de que você faz aquilo, né? Porque, senão, de fato, assim, essa questão de infraestrutura é super importante e é graças a ela que talvez a faculdade, né, no caso a Medicina ABC, tenha tido essa notoriedade, e as grandes faculdades, pelo menos da minha época, quando eu era aluno, tinham, porque tinham essa infraestrutura. Isso é essencial, é muito importante. Mas esse outro passo eu não vejo em nenhuma outra associação. Eu conheço algumas faculdades, né, e ex-alunos de muitas delas, e eu não vejo isso, né? Isso é muito curioso, né? Isso é muito curioso. Essa pegada de como você gerar isso em termos de parcerias e tudo, mas isso é muito recente também, né? Então, acho que ainda a gente não tem casos no Brasil em que você possa, pelo menos, tentar adaptar ou se inspirar, né? Não, genial. Também acho, concordo. Mas acho que talvez não tenha um projeto mesmo, né? Um planejamento estratégico, assim, como se fosse pensar numa empresa e não num local para reunir os outros, né? Você quer fazer o negócio funcionar, teoricamente... Eu acho que funciona, na sua medida funciona. A pergunta é acho que a gente está perguntando aqui como fazer algo melhor de tudo, né? Que é a sim, da vida. Sim. Eu acho que faltam gerações mais novas, né? Faltam pessoas, né? A gente meio que parou. Braços, né? Parou no tempo. Porque não tem pertencimento. Mas esse é um cara contexto mais continua. global. Eu gosto que isso é uma coisa mais global, não é uma coisa local. Aí é outro diagnóstico, mais sistêmico. Eu me formei em 2006, nós estamos em 2022. Pode crer. Tem 2 ou 3 caras mais novos que eu lá, entendeu? Isso. Olha lá, chegou eu não sabia desse. Chegou uma não latrap sabia aí. desse. Opa, agora a tira é pesada. Peraí, o pessoal tem nefro aqui, mas não tem papagaio, né? Passa um muripen? Não, a gente dá remédio para bexigas hiperativas. Deixa eu mudar aqui, deixa eu perguntar. Como é que foi, cara, ser 6 anos chefe da Catarata, velho? Como que você acha que mudou a educação do médico, do residente, de todo mundo que passou com você da sua mão, do 3º ano ao Fellow Ultra Master lá, nesses últimos tempos? Acho que teve alguma mudança? Como é que foi isso? Conta pra gente aí. Cara, muda tudo, né? Muda o professor, muda o aluno. A aula é a mesma. É o mesmo PowerPoint. Brincadeira, a gente muda o nome. E a cor azul. O fundo. Perde o amigo, não perde a piada. Né? Não, Boa, tô brincando. Muda, cara, muda. A geração é diferente, o aluno é diferente. Eu tô 2006 eu me formei, ou 7 exército, 8, 9, 10. Aí eu fiz o fellow 11, 12. Então, quer dizer, já são 10 anos de professoragem, digamos assim.
E eu vi alunos, evoluindo muito, pro bem e pro mal, assim. Eu acho que o aluno ele vai mudando e você vai dançando conforme a música, né? A geração ela é diferente, né? Eu me arrisco a dizer que não é pior. A gente que é mais velho, né? A gente tem essa questão de achar que, essa geração... Na minha época. Porque quando eu era Atlética... Sempre foi assim. Na minha época isso aconteceu assim, não. É sempre assim. Mas, cara, os caras são inteligentes. Talvez a determinação da nossa geração fosse um pouco maior. Talvez a gente não tivesse tudo tão... Eu vou te falar uma coisa, só para pegar um tema, sem querer, para pegar no tema filosófico nosso, antifrágil. Existe um problema de quando você vai criando tempos muito tranquilos e fáceis para as próximas gerações. Elas vão passando por adversidades, não cria calo, fica na bolha. E tem uma ideia muito corrente, e a gente endossa essa ideia em toto, que é a ideia de que você fica mais forte a partir do momento de ser exposto à merda toda. Aquela história que o Magal falou, tempos fáceis... É isso. Criam isso. Tempos fáceis. Então, a crítica eles sofrem de certa abundância de coisas que a gente não tinha. A gente tinha 4 marcas de cigarro, 4 marcas de carro, 4 canais de televisão. 4 bancos. Quando você tinha que... Continua. Quando você tinha que pesquisar alguma coisa, você ia na Mirador ou na Barça. É isso, britânica. Exato. É isso. Então, eles têm essa abundância de informação. De tudo. Né? Não é de informação. Isso é bom e é ruim. Se aperta o botão, chega a comida. Se aperta o botão, chega a música. Se aperta o botão, chega a mina. Se aperta o botão, chega um carro. Acabou, meu irmão. Você não precisa de mais nada que isso nesse dia. Exatamente. Mas o sentido diminuiu, né? Porque assim, como a gente não teve, né? A nossa geração talvez não certamente não teve todas essas coisas, enfim, você tinha que planejar de uma maneira melhor. E a experiência que eu tenho educacional é exatamente a mesma do Zóio. É assim, olha, as pessoas elas querem que você conte o que elas querem fazer. Né, o sentido, mas eu estou fazendo isso aqui e tal, mas estou virando especialista, mas eu não tenho muito propósito. Assim, o que você quer fazer daqui 2 anos? Não sei. E de 5 anos? Não tenho a menor ideia. Né? Então, assim, e a nossa geração, ou sei lá, a geração que já se formou há pelo menos aí uns 10 anos, né? Nossos professores falavam, né, que para você ser um bom médico, você tem que estar aí na estrada pelo menos há 10 anos, né? Então, é um tempo de geração. E o que eu noto nos alunos de hoje em dia, e não é à toa, né, que essa questão desse psicologismo, né? Essa questão de coach para lá e mentoria para cá, porque muito tem a ver que esse sentido que antes era necessário para a gente, porque você não conseguia sair do lugar, era tudo difícil, você tinha que planejar como é que você ia dar um passo para outro, então você já sabia o que você queria, pelo menos no médio prazo. Talvez essa instantaneidade dos tempos atuais tenha feito com que as pessoas não parassem para pensar nisso, exercitassem essa capacidade, né? E aí busca respostas em tudo quanto é lugar, nas estrelas, na política, na profissão, no cacete A4, e não tem muito, né? Lastro. Lastro total. Cara, e você vê, né? A gente volta a um tema que a gente fala sempre, né? Que ele trouxe aqui tempos fáceis, homens fracos, né? Que é sempre essa busca constante da humanidade para achar o melhor, né? Que vai ser sempre através da dificuldade. E como o Zóio, o Fernando, é oftalmologista, eu fui buscar, até tá falando com eles aqui fora, que, cara, mesmo Cícero lá atrás, usando a parte oftalmológica aí, um orador romano que a gente já citou aqui, quantas vezes a gente já falou de Cícero aqui? Viveu aí de mais ou menos no século I a.C., ele usava os escravos na hora que ele ia ler para o Senado, porque como ele não conseguia enxergar direito, ele botava os escravos à frente para conseguir enxergar direito o texto mais longe dele, para ele poder conseguir ler para os caras, né? Nero depois ele pegou uma esfera verde, poliu para conseguir enxergar os gladiadores romanos lutando, já que ele era doido por isso. Então era sempre através de uma dificuldade que você ia construindo algo novo. Benjamin Franklin, 1784, ele inventou a lente bifocal, que até o Zóio falou, não sabia.
Eu achava que hoje era tudo multifocal lá, sei lá, mas até hoje ainda é usada. Não, ainda é engraçado, né? Que Cícero não leu, né? Mas Galileu. Não, genial. É isso, né? Então, mas é sempre através dessa dificuldade, né? Para você conseguir ir inovando e conseguindo atingir as coisas que são cada vez melhores, né? Aí, por que já que você juntou, a gente está falando dessa questão filosófica, o que você vê aí na frente, no futuro aí para a oftalmologia? Você acha que a tecnologia vai acabar com os oftalmos? Você acha que não, de forma alguma. vai ficar teste de refração vai ser, vai virar commodity assim? Não, todo robô precisa de alguém para comandar. Então, o ser humano ele sempre vai estar ali. A gente não precisa ter esse medo de perder espaço. A gente tem que evoluir, né? A gente tem sempre que evoluir, porque quem não evolui fica parado e perde espaço. Então, a tecnologia está aí para ajudar. E essa pergunta aí foi fácil. Próxima. Lá pergunta? E telemedicina? Como que está funcionando telemedicina e oftalmologia? Porque a gente vê uma coisa que está entrando cada vez mais no mercado. É algo que pode ajudar muito quem está distante e não consegue estar próximo de um especialista. Como que a telemedicina está entrando na oftalmologia? Está rolando? Como que é? Tá rolando. Na verdade, cara, quem não avançou para telemedicina está atrasado, né? É igual aquela loja que não vende online, é igual aquele restaurante que não trabalha com aplicativo, né? O médico que não trabalha com telemedicina, ele está ficando ultrapassado. Então, sim, tem as suas limitações, mas funciona super bem. Eu trabalho com isso e não só eu, né? Muita gente trabalha e dá para trabalhar, sem dúvida. Tanto na consulta, né? Claro, o exame físico ele fica um pouco prejudicado, né? Mas, assim, tem muitas esferas que a gente consegue atuar, né? Tanto na esfera da primeira consulta, casos superficiais de lesões de pele, isso dá para ver muito bem pelo computador, tranquilo. Um exame interno, eventualmente, um olho vermelho, né? Tem uma aula que a gente dá na oftalmologia, que é uma aula que você pode dar de 1 hora a 5 horas, né? Que é o diagnóstico diferencial de olho vermelho. Todo mundo acha que a conjuntivite... olho vermelho é conjuntivite, né? Na verdade... Não é? Então, pode ser. Né? Tóxico. Pode ser também. Uma das... Vai lá, tem mais várias. Glaucoma agudo. Tem também. Isso, continua. Eu lembro da aula, o Clui manda pro oftalmo. Então. Joyce Hasselman, ela teve um olho vermelho. Também. Ela teve um olho vermelho aí, súbito. Zig Marley também. Zig Marley também. Então, cara, tem algumas coisas que você vai ficar um pouco limitado, mas tem outras que não. E daquelas que você ficou limitado, tudo bem, você não perdeu a consulta, você fez uma triagem. E você ganhou esse tempo, porque numa dessas o paciente poderia ter ido ao pronto-socorro sem necessidade. Então, mesmo aquelas que você examina pelo computador, por uma videoconferência e vê que você precisa levar esse paciente até a consulta presencial, não é uma consulta perdida. Porque você confirmou que ele precisava ir. E ele poderia não precisar ir. Então, é sempre válido, né? Tanto para questões de saúde pública, para acompanhamento de pacientes crônicos em locais distintos, como você acredito que tenha querido dizer, mas também para uma consulta básica, né? A questão da oftalmologia tem o seguinte, né? A gente se especializa, né? Fiz catarata, fiz cirurgia refrativa, o cara opera olho. Quantos % das consultas de consultório dele são isso? Cara, a minoria, né? A oftalmologia é basicamente óculos, né? Se você for reparar porque é o seguinte, você é ginecologista, né? Já cortou metade da população, né? Você só atende mulher, certo? Certo. Então, você é pediatra, só atende criança. Minha mulher é geriatra, só atende idoso. O oftalmologista, ele atende criança, ele atende idoso, ele atende homem. Atende quem tem olho. Ele só não atende cachorro. Você entendeu? E me pedem, inclusive. O cachorro tá com catarata, então, né? já me pediram para operar a catarata. Mas eu confio tanto em você, operar a catarata. Eu falei, não. Melhor não,
Então, cara, já perdi até o fio o mil da feada. Mas é isso, vamos dizer, o meu. Mas é isso, verdade que... eu lembrei quando você era criança, você estava brincando com alguma coisa, com uma bolinha, um negócio, e todo mundo falava assim, cuidado menino, vai que isso aí pega no olho. Voltamos ao olho vermelho, trauma, né? Então tem muito dessa ideia de que todo mundo tem esse negócio. Então algum sensor. a consulta do oftalmologista ela é bem abrangente, né? E tem vários motivos que levam o paciente ao oftalmologista, certo? Tem a questão do diagnóstico diferencial de olho vermelho, como a gente citou, e traumas, e conjuntivites, e corpos estranhos, enfim. Tem lesões de superfície, tem lesões de fundo de olho, mas a grande maioria é óculos, né? Vocês têm cerca de 40 anos, né? Quantas vezes vocês foram ao oftalmologista na vida para tratar de alguma doença, de alguma queixa aguda? E quantas vezes vocês foram para tratar Da acuidade. da acuidade visual, da refração? E a refração, hoje em dia, né, ela é feita pelo médico. E isso, eu não consigo fazer a distância até o presente momento, né? Não sei. Talvez. Te dei a deixa. Mas não tem que ficar olhando, não tem uma distância fixa para olhar lá. Não, essa é a medida da acuidade visual. A acuidade visual vai medir o quanto você enxerga, certo? Você pode enxergar sem óculos, por exemplo, 50%. Né? Mas aí eu preciso melhorar a sua acuidade visual. E isso pode ser pelo tratamento de alguma doença que está gerando essa baixa de visão, ou pode ser por um simples óculos, né? Uma metropia, uma miopia, um astigmatismo, uma hipermetropia, enfim. E isso eu faço no exame de refração. Eu diagnostico o seu grau, prescrevo o óculos e com isso eu resolvo o seu problema. E eu resolvo o problema de 95% das consultas oftalmológicas. E isso ainda é um entrave para a teleconsulta, né? Mas isso é um ponto da telemedicina, né? Existem vários outros para a gente abordar aqui. É uma das aplicações. Uma das limitações, na verdade, né? Mas você tem um monte de outras aplicações, né? E não é uma limitação tão limitadiça. Não é. Não é, mas vou te falar uma coisa. Que essa resposta, e tem uma outra aqui que eu vou deixar uma pergunta no ar. Sabe quando que a gente vai responder? Adivinha? Depois do pipi. Na parte Mas calma, né? Não, mas, meu amigo, você sabe como que funcionam as coisas aqui, né? Pô, mas já deu? É preto no branco? Já deu? Tudo tem hora. Estamos batendo aqui para a gente finalizar a primeira parte e responder isso na parte 2, junto com mais algumas coisinhas. Por exemplo, eu quero saber dele uma coisa que você não vai responder agora, mas vai ficar aqui, ó. Eu sou um ansioso, hein? A beleza está nos olhos de quem vê? Responderemos isso no próximo bloco. Na parte 2, certo? Mas antes de terminar... Ainda bem, porque eu não sei. Vou ter que pensar. Dá tempo de estudar. Me lembra novamente o que a gente tem que lembrar sempre, velhinho? @Beyond the Cave PDC. Cara, se curtiu, gostou do papo, entra lá, segue a gente, vejam os outros. Tem no YouTube Sabe também. o que eu fiquei cara? sabendo? Que é importante? Os caras, quando não tem no Spotify lá, aí você entra lá. Sim, tem no importante- Deezer também. É importante avaliar a gente. Se os caras clicam lá e avaliam a gente, boa. então é importante, galera, avaliem a gente no Spotify, que ajuda bastante, viu? E tem uma outra parada também que me falaram aí. Tem que no YouTube chegar a 1000 seguidores, muda de categoria, né? Isso, a gente, isso. Então vamos dar uma força aí pra gente chegar. Estamos em 600 aí? Deixa a gente ir chegar. pro grupo especial. Deixa né? aí, Vamos deixa pro aí grupo a gente especial. jogar outro campeonato aí, Isso que vai aí, ser vai bem ser bacana. Todos os vídeos, né, eles são impulsionados de maneira diferente. A gente vai conseguir levar os mesmos vídeos, mas para mais pessoas. Isso é questão de algoritmo e tudo mais que a gente descobriu agora. Então, se você quer ajudar a gente, segue lá, aperta o sininho, curta lá no YouTube, porque cada vez mais tem gente legal chegando. Vamos junto. E essas belas camisetas estão lá no viesbr.com. Fiquem à vontade de obtê-las. Ou então, se querem um jeito mais fácil, apoia.se/Beyond, que você já ganha uma delas aos 0 minutos, meu amigo. R$20 por mês. Lindíssimo. Entra no grupo do WhatsApp aqui, participa, faz pergunta que a gente vai ter no segundo bloco pro nosso querido doutor Fernando Martins. Eu quero perguntas capciosas. E assiste ao vivo, galera. Vamos continuar. A gente vai parar rapidinho. Para quem tem o apoia.se/Beyond, continua. E para quem não tem, até a semana que vem, né? Muito obrigado, doutor Fernando, pela sua presença, meu amigo. Valeu, meu querido. É sempre um prazer. Boa noite, meu amigo. Valeu! Falou!